terça-feira, no dia 14, também no dia 21, nós estaremos falando sobre o Natal e o nascimento de Jesus. Que será um estudo, não será uma pregação como de comum dos estudos, mas nós vamos estar fazendo um estudo sobre essa questão do Natal e do nascimento de Jesus. Hoje, propriamente dito, nós vamos nos ater a essa história do Natal, no dia 25 de dezembro, 24, 25 de dezembro. E na terça-feira, dia 14 e dia 21, nós vamos estar contando sobre a história da natividade de Jesus, a história do nascimento de Jesus, segundo Lucas e segundo Mateus. Porque Mateus, no seu capítulo 1 e 2, ele escreveu a história da natividade de Jesus, ou seja, a história do seu nascimento. E Lucas também, da mesma forma, ele escreve no capítulo 1 e no capítulo 2 a história da natividade de Jesus, as outras duas. Terça-feira nós vamos estar falando sobre isso. Podem se assentar aqui. Fiquem mais à vontade. Eu quero usar um texto base. Mateus, você pode abrir a sua Bíblia. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus, capítulo 1, verso 18. Anota aí o que você puder anotar hoje, porque vai ser bem legal. E eu trouxe a câmera, estou gravando. Quando findar as 3 terça-feiras, eu vou colocar todas as gravações em uma única mídia, ou seja, as 3 aulas. Quem quiser, me procura que eu vou passar. Você me dá R$1 para comprar uma mídia, que eu te dou a mídia gravada, tá bom? Para ninguém ficar me dando um monte de mídia andando por aí, me dá R$1. Eu compro a mídia, ou seja, eu já comprei já as mídias. Aí vou passar para vocês. Amém, igreja? Amém. Aí você leva e depois você vai vendo tranquilamente. Mateus capítulo 1, verso 18 diz o seguinte: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa a sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele chamou o nome de Jesus. Queridos, como eu acabei de falar que hoje nós vamos nos ater sobre essa data do dia 24 e 25 de dezembro, que é a data onde se comemora o Natal, nós temos que remeter a tempos antigos. E eu quero lhe dizer uma coisa, que Jesus ele não nasceu nessa data. Essa data não confere com a data do nascimento de Jesus. O dia precisamente, nós não temos o dia precisamente, mas gira em torno do dia 10 ao dia 20 de abril aproximadamente. E quando nós lemos aqui mais à frente que os magos que vieram do Oriente seguindo uma estrela que anunciava o nascimento de Jesus, e essa estrela pairou sobre o local onde Jesus estava, isso aconteceu há cerca de 2000 anos atrás.
E hoje, se você consultar a astrologia, qualquer astrólogo, ele te diz que há 2000 anos atrás, a estrela, ou seja, a constelação no todo de Áries, ela se desloca para frente. É a única constelação que se desloca na história do mundo. Qualquer astrólogo lhe diz isso. Você entra na internet e você vai ver o deslocamento da constelação de Áries seguindo à frente. Ou seja, Áries, ela está entre março e abril. Não tem nada a ver com dezembro, nem com novembro, nem com janeiro. Outro fato é que nas escrituras aparece o anjo, lá em Lucas, no capítulo 2, aparece o anjo aos pastores, anunciando o nascimento de Jesus. E os pastores, eles estavam no campo cuidando das ovelhas e revezando as vigílias da noite. Então, estando eles no campo revezando as vigílias da noite, não poderia ser nunca em dezembro, porque em dezembro está nevando, é um frio fortíssimo naquela região, morreria o pastor e as ovelhas também. Eles deveriam então, se fosse em dezembro, estar em um aprisco, em um lugar coberto, para que ele pudesse estar guardado e também as suas ovelhas. Porém, eles estavam em um lugar aberto, ou seja, não era dezembro. E agora eu quero remeter de onde surgiu essa história do dia 24 e do dia 25. Eu estou à procura do pedestal. Essa história do dia 24 e do dia 25 de dezembro, o que aconteceu com isso? Nós temos que voltar a história lá no capítulo 6, obrigado, no capítulo 6 de Gênesis, e também precisamente os nomes são dados no capítulo 9 e o capítulo 10, onde aparece a linhagem, a genealogia de Noé com os seus filhos. Quando eu digo que nós temos que voltar lá no início, no princípio, é porque essa origem, nesse dia 24 e 25, ela reside, ou seja, nos filhos de Noé e na sua descendência. E essa descendência dos filhos de Noé, quando ele recebe a mensagem de Deus e anuncia o dilúvio, ele constrói a arca e entra nesta arca somente ele, os seus 3 filhos e a sua esposa, e os filhos com as suas respectivas esposas. Ele tinha o nome dos seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E todos os seres humanos foram exterminados com as águas que surgiram do abismo e com as águas que desceram dos céus. E somente ficara Noé e a sua prole. Ou seja, viviam em plena malignidade. O tempo em que Noé habitava a terra, os seres humanos estavam assim. E esse foi o motivo pelo qual o Senhor resolveu exterminar os seres humanos da face da terra. E esses homens que transcenderam a era, porque a era, ela termina e começa em Noé. Noé é um ponto, é um marco, onde se conta antes de Noé, antes do dilúvio, depois de Noé, depois do dilúvio. E o que acontece com isso? Esse cão, ele viveu nesse tempo de malignidade. Ele trouxe contigo toda essa malignidade de tempos remotos. Ou seja, ele trouxe para consigo esse mal e fez com que pudesse transcender a era. E a história do cão é a manifestação espiritual maligna, no qual a revelação bíblica nos traz tal manifestação. E esse cão, ele expõe as vergonhas de seu pai, quando Noé, ele toma o fruto da vide e ele fica embriagado, e ali ele estava nu, e o filho dele pôs ele na praça, uma linguagem de hoje, colocou ele na praça e praticou aquilo que não deveria ser praticado. Sem, Jafé, os outros 2 filhos, Sem é o pai dos árabes e dos judeus, Naor, Tera, Abraão é descendente de Sem, Jafé é pai dos europeus e parte da Ásia, Cão é pai dos cananeus. E esse cão, ele recebe uma maldição. Em contrapartida, Sem, Jafé, que encobriu as vergonhas de seu pai, eles foram abençoados. E o cão, ele gera um filho com o nome de Cush. E eles habitam a Albânia, o sul da África, a terra chamada Cush, no sul do Egito propriamente dito, a África do Sul. E eles habitam aquela região. E esse Cush, ele casa com uma mulher
mulher chamada Semíramis. Em algumas traduções, devido à transliteração, você vai encontrar Semíramis. E dele, ele gera um filho com o nome de Nimrod. Cão se casa com Semíramis e gera um filho com o nome de Nimrod. Essa linhagem está em capítulo 10 do livro de Gênesis. E esse Nimrod, para que vocês possam saber, dentro da hierarquia do mundo espiritual maligno, o mundo das trevas, que Lúcifer é o corregente, ou seja, ele é diretamente o príncipe das trevas, existe uma hierarquia abaixo dele, que são 9 principados, dentre os quais existe um principado com o nome de Nimrod. E esse Nimrod, ele influenciou tanto a vida de Cush e a vida de Semíramis, que ela colocou o nome do seu filho de Nimrod, ou seja, o nome do principado. Abaixo de Lúcifer existe uma hierarquia muito grande. Há uns 2 anos atrás nós passamos aqui uma aula sobre guerra espiritual, onde nós passamos essas hierarquias, e não somente de principados, mas de dominadores, de cosmocratas, de seres espirituais da maldade, de demônios, de príncipe das trevas, e nós enfatizamos bem isso. E o moral da história é que esse ser espiritual influencia a Semíramis e o Cush, e ela dá o nome de Nimrod ao seu filho, que é o nome do próprio principado. E Nimrod, ele foi um grande caçador diante de Yahvé, diante de Deus. Ele é aquele que construiu a Torre de Babel, ele é fundador da cidade de Babel, ele é fundador dele, sai Assur, que funda a Síria, Nínive, a grande cidade. Ele funda uma série de outros reis. E naquele tempo, naquela era patriarcal, para o sujeito fundar uma cidade não era uma coisa à toa. Fundar uma cidade é colocar um grupo de pessoas, é constituir uma sociedade debaixo daquela diretriz, ou seja, ele que era se podemos usar essa nomenclatura, o rei daquele tempo. Ele era um grande articulador para trazer a atenção de todos, para que todos pudessem estar voltados para ele, para que ele pudesse dar o direcionamento. E ele cria uma torre, com o nome de Babel, Torre de Babel. Babiel é portal de Deus, Babiel, portal de Deus. Mas logo quando Deus destrói a torre, ele coloca o nome de Babel junto, que significa confusão. E essa torre, se você acompanhar o escrito do capítulo 11 de Gênesis, ela diz que os tijolos serviam como pedras e o betume como argamassa. Nota-se uma coisa aqui comigo, gente. Qual era a intenção daquela torre? Era ligar o homem a Deus. E o Nimrod estava querendo fazer um elo, ou seja, uma ligação entre o homem e Deus por via própria. E todos nós hoje que conhecemos o Evangelho somos sabedores que essa ligação por via própria não existe. Quem liga o homem a Deus é Jesus Cristo, não tem outro que ligue. E não há nenhuma possibilidade de se construir alguma coisa que te eleve aos céus. E na verdade, aquela torre, ela era uma simbologia no qual o escritor está a nos passar para que eu e você pudéssemos refletir, interpretar e entender o seguinte, que esse homem estava querendo mostrar para os demais que ele era a ligação entre Deus e os homens. Dentro de uma estrutura falsa. Por quê? Os tijolos serviam como pedra. Tijolo é pedra? Não é. Betume é argamassa? Também não. Então, a pessoa que escreve esse livro, ele está tentando mostrar ao leitor o seguinte, que existe algo falso nessa construção, que existe algo que não é verdadeiro nesse pensamento, naquilo que ele divulga, naquilo que ele passa, naquilo que ele quer para si. Então logo nota-se que Nimrod é o arquiapostata da era patriarcal. E o que esse homem faz? Ele comete um ato completamente perverso. Ele casa com a mãe, ou seja, com a mulher do seu pai, aquela que ele deu à luz. Ele casa com Semíramis. E ele gera de Semíramis um filho com o nome de Tamuz. Ele gera Tamuz da sua própria mãe. Ele fez uma miscelânea danada, ele fez uma bagunça. E você vê, pela conduta do sujeito, o caráter e a personalidade desse cara. Qual era a sua conduta e
revelando-se na verdade quem ele era. Revelando na verdade quem ele era, a sua pessoa em si. E esse Nimrod, ele morre por conta dos seus adversários. Ele morre no dia 24 de dezembro. E o filho dele, o Tamuz, nasceu no dia 25 de dezembro. Tamuz nasce no dia 25 de dezembro. O que a Semíramis faz? Ela cria uma religião chamada religião de mistério. E ela diz que o seu marido não morreu. Ela diz que o seu marido voltou aos céus, porque ele é o Deus do Sol. E partindo-se daí, começam a adorar Nimrod como se fosse o Deus do Sol. E a ele é dado esse título, ele passa a ser Deus, o Deus do Sol. Por que se comemora nesse dia 24, dia 25? Por conta do solstício de inverno. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a inclinação da Terra em relação ao Sol, digamos que o Sol está aqui, a Terra, ela se inclina próximo ao dia 24 de dezembro, ela se inclina e fica distante do Sol. E aqui no Brasil isso acontece numa outra data que eu vou lhe falar. E no dia 24 de dezembro ela começa a retroceder a sua inclinação. E o que dá a impressão? Os antigos conhecem muito bem isso, que os antigos, ele lida muito com a astrologia, com a posição de lua, de sol, até para plantar, tanto planta rasteira, quanto até cortar bambu. Se você cortar o bambu fora da lua nova, ele esfarela todo. Se você plantar batata na lua cheia, ela cresce, mas está toda brocada. Tem que plantar ela na lua nova também. Se você, qualquer planta rasteira se planta na lua nova. Você, até os efeitos que causam a troca das mulheres, a regra das mulheres é dado pela lua. Para a criança nascer tem que completar 9 luas. Ou seja, os astros, ele tem uma influência muito grande sobre a nossa vida. Malignizar essa coisa, mas isso é uma coisa divina, isso não é maligno. Os astros, Deus é quem criou. Isso não tem, Lúcifer não criou nada. Quem criou, tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, os astros, já no início, disse que é para controlar a noite, a lua, e o maior para controlar o dia. E ponto final, foi Deus quem fizeram. Então, eles pegaram essa questão do solstício, pelo fato da inclinação estar retrocedendo, e dá a entender que o sol está crescendo. Aí ele diz que no dia 24, ele volta a aparecer novamente com mais vigor aos seus adoradores. É o que eles criaram. E isso lá no Oriente, lá do outro lado do mundo, acontece nessa data. Aqui no Ocidente, nós que somos ocidentais, isso acontece no dia 24 de junho, onde intitularam outro dia para adoração a um outro Deus, que é de uma coisa romana, que romanizaram o cristianismo, e é o dia do tal do João, que é tido como um ídolo também, e os solstícios aqui desse lado acontece nessa data propriamente dita. Então, ela funda essa religião de mistérios e o povo começa a adorar a Nimrod. E o seu filho Tamuz sai para uma caçada e um javali traga o filho e mata o filho. Ela diz que o filho ressuscitou dentre os mortos, segundo aquilo que estava dito na tradição oral. Noé sabia disso, o Nimrod sabia disso, o Cuxo sabia dessa tradição oral. O cão também sabia, porque ele era filho de Noé. Qual era a tradição oral? Que um dia da semente da mulher nasceria um filho que esmagaria a cabeça da serpente. E esse filho era uma profecia diretamente a Jesus Cristo, mas ela pega essa profecia e coloca para si e aplica a Tamuz, e faz de Tamuz o nosso Jesus. Entende isso? Faz de Tamuz o nosso Jesus, faz com que o povo possa entender que o Tamuz ressuscitou dentre os mortos e ele foi assunto aos céus e agora está ao lado do seu pai, Nimrod, Deus do Sol. Agora você vê essa coisa. E aí o que ela pega e faz? O Nimrod, eu vou lhe falar quem é que executa o Nimrod, é o seu tio-avô, o Sem. Porque o Sem era uma pessoa de bem, que andava na diretriz que o seu pai não ia deixar. E ele executa o Nimrod, e a Semíramis, ela não ficou nada satisfeita com isso. Quando ela encontra o corpo do Tamuz em cima de uma árvore podre, aquela árvore era um pé de pinheiro, aquela árvore brota novamente, e ali onde aquela árvore brotou, cresce aquele pé de pinheiro, e
ela estava extremamente revoltada com a morte do seu marido. Ela vinga a morte do seu marido e executa os seus adversários possíveis, e as cabeças dos seus adversários ela pendura nos pés de pinheiro. Ela coloca ali a cabeça dos adversários. Aí você já está pescando aí mais ou menos de onde saiu o pinheiro, árvore de Natal, bola, aquelas coisas penduradas ali. É uma adoração a Tamuz, a Nimrod, que a Semíramis cria. Quem é a Semíramis? Ela é a rainha dos céus, do capítulo 7, verso 14, do profeta Jeremias. Quem é a rainha dos céus? É a do capítulo 44, versículo 16, 17, 18, 19, do profeta Jeremias. Quem é o Tamuz? É do capítulo 8, verso 14, do profeta Ezequiel. Esses são aqueles que começaram a receber essa adoração. Nós vamos ali ler essas passagens para você entender bem onde os filhos de Israel estavam presos. Daqui a pouco eu leio a passagem juntamente com vocês. Ela cria essa coisa e começa a trocar presentes e cria o choro de 40 dias por Tamuz, no festival de Estar. Cria-se a adoração ao deus Baco, que acontece em vários lugares da Europa, na Grécia propriamente dita, e em outros lugares, que surge a ideia do bacanal, onde ali os seus adoradores, o semi-masculino era colocado numa espécie de uma bacia, e as mulheres que participavam dessa festa, que começa antes do Natal e encerra no dia 25 de dezembro, e elas tomavam em taças, o semi-masculino, adoração ao deus Baco, adoração a Tamuz, adoração à rainha dos céus, a Estar. Eles transportam essa religião de mistério para a Fenícia. E lá na Babilônia, o nome é Rainha dos Céus, Semíramis, e Tamuz e Nimrod. Quando eles transportam isso para a Fenícia, é Artemis e Tamuz. Onde fica a Fenícia? Fenícia saiu uma mulher com o nome de Jezabel, que casou com o filho de Onre, com o nome de Acabe, no reino do norte, em Israel, onde introduziu toda sorte de idolatria a Baal. Baal é filho de Dagon. Dagon é a versão filisteia de Tamuz, que tem a cabeça de peixe, ou seja, a cabeça de homem e o restante do corpo de peixe. Esses Baalins que Israel passou a adorar foi introduzido através da rainha Fenícia, da princesa Fenícia, com o nome de Jezabel, que herdou a religião lá de Babilônia, Semíramis, ou seja, Nimrod e Tamuz, e introduziu essa religião dentro de Israel e fez de uma maneira articulada, maligna e astuta. Fez com que os filhos de Israel, que saíram lá da descendência de Abraão, saíram da terra do Egito, onde Deus operou sinais e prodígios e maravilhas, viesse agora estar prostrado diante da rainha dos céus e diante de Tamuz e de Baal e de Dagon. E você vê que isso é uma articulação tremenda. Vamos ler o capítulo 7 que eu falei do livro do profeta Jeremias. Capítulo 7 do livro do profeta Jeremias, verso 16. Acompanhe comigo, querido. A minha versão ela diz Iavé, é Deus, o Senhor, tá? Então não repare não, porque Iavé é o nome original de Deus, né? O nome do nosso Deus é Iavé, tetragrama. Os irmãos encontraram, digo amém? Diz o seguinte: mas tu não intercede. Essa palavra é Deus falando a Jeremias, tá? Mas tu não intercedas por esse povo, e não eleves em seu favor nem lamentos nem preces. E não insista junto a mim, porque não te ouvirei. Não vês o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem um fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à rainha dos céus. Depois fazem libações a deuses estrangeiros para me ofenderem. Mas será a mim que eles ofendem? Oráculo de Yahvé. Não será a eles mesmos,
para a sua própria vergonha? Por isso, assim diz o Senhor Yahvé: eis que minha ira ardente se derramará sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre o fruto da terra. Ela arderá e não se extinguirá. Olha só, a adoração à Rainha dos Céus, Jeremias condenando, porque o povo estava completamente perdido atrás da Rainha dos Céus. Em outros lugares vocês vão verem a adoração aos bosques ídolos. Isso é uma palavra que os profetas condenam em todo o tempo. Até a descrição de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, sobre a vida dos reis, diz assim: esse homem andou na presença do Senhor, foi reto diante dos olhos de Deus, exceto os bosques ídolos que ele não tirara e os deuses que ele não removera. Ou seja, adoração à madeira, criado por Tamuz, que é adoração ao pinheiro propriamente dito. E aqui Jeremias condena a adoração à Rainha dos Céus direto. Vamos lá no capítulo 44 de Jeremias também. Jeremias 44. Vamos a partir do verso 15. Os irmãos encontraram? Eu estou ouvindo folhas. (44) 44, verso 15 diz assim: todos os homens que sabiam que suas mulheres incensavam deuses estrangeiros, e todas as mulheres presentes, uma grande assembleia, e todo o povo que habitava na terra do Egito e em Patros, responderam a Jeremias dizendo: a palavra que nos falastes em nome de Yahvé, nós não a queremos escutar. Olha só, é tão difícil isso, né? Já pensou? Não querer escutar a palavra que procede da boca de Deus. Mas isso acontece de contínuo, porque continuaremos a fazer tudo o que prometemos: oferecer incenso à Rainha do Céu e fazer libações como fazíamos nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos então fartura de pão. Olha só, dizendo que quando fazia tinha fartura de pão. Éramos felizes e não víamos a desgraça. Mas desde que cessamos de oferecer incenso à Rainha do Céu e de fazer libações, tudo nos faltou e nós perecemos pela espada e pela fome. Por outro lado, quando oferecemos incenso à Rainha dos Céus e quando lhe fazemos libações, é por acaso, sem que saibam nossos maridos que lhe fazemos bolos, que apresentem e lhe fazemos libações? Jeremias disse: então a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta: o incenso que ofereceste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, assim como o povo da região, não foi dele que Yahvé se lembrou e lhe subiu ao coração? E Yahvé já não se pode conter diante da maldade de vossos atos, diante das coisas abomináveis que fizestes. Assim vossa terra tornou-se ruína, objeto de espanto e maldição, sem habitantes, como é hoje. Porque oferecestes incenso e pecaste contra Yahvé, e não escutaste a voz de Yahvé, nem andaste segundo a sua lei, suas prescrições e suas ordens. Por isso, esta desgraça vos atingiu, como é o caso de hoje. Você vê o resultado da adoração à Rainha dos Céus, a Tamuz? Qual o resultado disso tudo? Eu não tenho tempo para lhe contar o que estava acontecendo no tempo de Jeremias, mas o tempo de Jeremias era o tempo da queda de Judá. Ele profetizou cerca do ano 600 mais ou menos, e Babilônia invade Israel em 598, e 606 a primeira invasão, depois 598 e 588 a.C., e faz uma desgraça com os filhos de Israel. Põe o templo abaixo, bota fogo em tudo, acaba com a nação, leva todo mundo para o cativeiro babilônico, remove todo mundo dali. Era aquilo que o profeta Jeremias estava falando, pelo fato de estar adorando a Rainha dos Céus. Capítulo 8, verso 14 de Ezequiel, se você puder abrir, você vai ver ali o
faziam os filhos de Israel e as suas mulheres chorando por Tamuz, praticando o culto da festa de Estar e do Deus Baco. Capítulo 8, verso 14 de Ezequiel. Então você vê aí o Ezequiel reprimindo a adoração a Tamuz, ele dizendo que não era para fazer isso. E Ezequiel estava dentro do cativeiro babilônico, pós o escrito de Jeremias, e lá ele estava pedindo que o povo pudesse se converter e largar isso. Então, essa é a história que gira em torno de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Transportaram para Fenícia, como eu falei, Estar, junto com Tamuz. Levaram isso para o Egito, onde é Ísis e Horus, propriamente dito. Transportaram a religião que não é o nosso Jesus, é o Tamuz. Comemora-se o seu aniversário no dia 12, dia das crianças. O dia 12 de outubro é dia das crianças. O dia da Rainha dos Céus aqui no Brasil é dia 12 de outubro, que se comemora ela. O dia que se comemora o aniversário das Américas é dia 12 de outubro. Isso é uma voz profética maligna, querendo associar as crianças à Rainha dos Céus, ao Tamuz. E o Brasil é uma cidade, é um país que se desponta entre as Américas, é o cabeça da América do Sul. E conquistando o Brasil, arrebata toda a América do Sul. Esse é o desejo da Rainha dos Céus. Qualquer pessoa que você conhece ou que já ouviu falar, que lidar e mexe com guerra espiritual, sabe muito bem o que eu estou falando, a ligação e o sincretismo entre Rainha dos Céus e Aparecida. Rainha dos Céus e o Tamuz, que é o Jesus aqui. E esse Natal foi introduzido pelos romanos. De que maneira? Quando eles levaram essa religião para Roma, e lá ela começa a crescer e se desponta, o Júlio César, que foi o primeiro imperador, após ter vencido Pompeu na batalha, ele tem o título de Pontífice Máximo. E ele recebe, e ele é um iniciado na religião de mistérios. A versão lá também tinha o deus Dagon. Ele recebe o anel do peixe. E esse anel do peixe foi passado de imperador a imperador até chegar à era de Constantino, 300 depois de Cristo. Júlio César foi antes de Cristo, aproximadamente antes da era pré-socrática. Quando isso chega a 300 depois de Cristo com Constantino, ele passa esse título de Pontífice Máximo ao bispo, ao sacerdote da igreja romana, onde se cultuava o culto à Rainha dos Céus, onde se cultuava o culto a Tamuz, e a Nimrod passa-se ao anel do peixe, que não é o anel do pescador, o apóstolo São Pedro, é o anel do peixe do seu antecessor, devoto de Dagon, que é a forma filisteia e também romana da adoração a Tamuz. Isso é a origem da comemoração do Natal, do dia 24 e 25 de dezembro, que se introduz em todas as casas do mundo inteiro. Nota-se que no dia 24, onde anuncia-se na televisão, onde virou um comércio total, não falam-se nem em Jesus. Falam nem em Jesus. Preste atenção no comercial que você vê, os anúncios, os lugares, nem se comenta o nome de Jesus, porque a finalidade é cultuar Nimrod, a finalidade é cultuar a Tamuz, a finalidade é devoção à Rainha dos Céus. Jesus não tem nada com isso, com o dia 24 nem 25 de dezembro. Ele nasceu entre março e abril, e ele não nasceu com esta finalidade de criar um caminho perverso, porque ele não é perverso, ele é puro, ele é o Filho de Deus. Ele não é Nimrod. Nimrod tenta copiá-lo, fazendo com que o seu filho possa ser chamado de Jesus, e muitos estão adorando a Tamuz ao invés de Jesus. Então, antes que nós estivéssemos aqui falando sobre essa conversa, eu conversei com o pastor Vanderlei e passei para ele que eu iria passar, porque nós sabemos que o mundo está envolto nessa tradição. E surgem até a pergunta: o que fazer no 24 e 25 de dezembro? Então, onde vai ser colocado um banquete, onde será posto uma ceia, onde as igrejas fazem cantatas de Natal ao nosso Jesus, misturando, fazendo sincretismo. Mas isso é uma coisa oriunda, porque o catolicismo romano foi o que trouxe o nome do cristianismo até a Reforma. Em 1517, em Wittenberg, com um homem chamado Martinho
Lutero, onde ele quebra isso e começa a desconstruir esse pensamento, e até hoje não desconstruíram. Onde muitos, nessa data, constroem os presépios, as manjedouras, as cantatas de Natal, reverenciando o nosso Jesus. É claro, eu entendo o fato de que as pessoas que estão diante do Jesus não estão com a mente ligada ao Nimrod, não estão com a mente ligada ao Tamuz, e muito menos a Rainha dos Céus, talvez nunca nem ouviu falar. Mas isso é uma articulação maligna, fazendo com que nesta data você se volte a Ele, fazendo com que nessa data o banquete seja posto no dia do nascimento do Nimrod, do dia do nascimento do Tamuz e da morte do Nimrod. A troca de presente, amigo oculto, foi a Semíramis que criou a troca de presente para festejar essa data. Isso é uma coisa antiga, isso não é uma coisa de agora. O que eu estou lhe falando, eu tenho um livro aqui comigo, eu não consigo gravar o nome do autor. Você pode ler para mim, para eu falar? Manual de Escatologia da editora Vida. Pentecoste, o último nome dele. J. Pentecoste. Ela conta essa história. A enciclopédia britânica também conta essa história que eu estou te falando. Isso não é uma coisa criada, e a Bíblia corrobora, mostrando os efeitos dessa tal história. Isso não é uma coisa criada nem inventada. Eu estou aqui te passando algo com respaldo, com chão. Eu não estou aqui brincando com o teu pensamento. Eu estou aqui querendo lhe dizer o seguinte, que Lúcifer, ele é muito articulado. Até o lugar de Jesus ele quer tomar. É isso que eu estou lhe falando. Eu já propus, eu estou falando já há 2 meses na rádio sobre isso, sobre essa questão de Natal e o nascimento do nosso Jesus. Eu já propus ao pastor Melk que o seu programa, durante toda a semana, mas especificamente no sábado, de 9 às 10, é o dia que eu estou falando sobre o nascimento de Jesus. Nós vamos fazer o Natal, a data certa ano que vem. Vamos escolher um lugar e vamos convidar pela rádio, vamos colocar outdoors, vamos propagar isso. Porque nós precisamos entrar dentro de uma coerência. Porque hoje o que fazer vai sair aqui todos com a cabeça encucada. O que eu vou fazer no dia 24 e dia 25 de dezembro? Como é que eu não vou à igreja? Como é que eu não vou sentar com a minha família? Como é que eu não vou comer? Mas, meu amado, em um dado momento você comia e bebia em tudo enquanto era sorte de lugar. Falaram sobre Jesus. Você acreditou, você está sentado aqui. Após essa palavra, isso pode criar uma crença, ou seja, uma fé, um direcionamento, uma consciência para que possamos fazer aquilo que é certo, não o que é errado. E não rejeitar a palavra de Deus como os outros fizeram e disseram: nós não queremos a palavra de Deus, nós queremos é queimar incenso à Rainha dos Céus. Mas eu tenho plena convicção aqui que ninguém aqui está fechado com a Rainha dos Céus, e nem muito menos com Tamuz e nem com Nimrod. Mas a articulação dele é tamanha. Digo a vocês, será que você não queria que uma pessoa, mesmo que ela não fosse evangélica, alguém da tua família, um ente querido, estivesse dentro de um culto onde se falasse o nome de Deus, você não gostaria que tivesse? Mesmo que ele não comungasse, mas ali ele estivesse? É o que o Lúcifer está fazendo com toda a humanidade. Mesmo que ele não comunga, mas está ali sentadinho, prestando reverência. É o que ele está fazendo. Ele vai conseguindo. E a Bíblia diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. É o que fizeram com a nossa Páscoa também. Malignizar a nossa Páscoa. A nossa Páscoa hoje não tem nada a ver com o nascimento e morte de Jesus. A nossa Páscoa agora é ovo de chocolate, coelho. Olha que demência. Isso é loucura, cara. Mas isso é coisa do diabo. E você sabe de onde saiu o ovo? O ovo era algo que representava a fertilidade. Para o Nimrod e para o Tamuz são de lá também. E quando nós, durante o nosso período de Páscoa, devemos reverenciar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está atrás de comer chocolate, de falar tudo enquanto é bobagem. Ninguém fala do cordeiro, ninguém fala do sacrifício, ninguém fala da mensagem da cruz. E quando fala tudo errado, fala de mensagem de crucificação. Ah, tadinho dele, coitado, foi moído, bateram nele. O filme do Mel Gibson, morreram Jesus, ele sofreu tudo isso por minha causa. Aí quem vê o filme chora. Olha só que mensagem diabólica essa mensagem, a compreensão da mensagem. Porque nós não precisamos ir atrás de mensagem de crucificação, nós precisamos da mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, você olha para ela e diz assim: pô, peraí, era eu que era para estar ali? Quem deveria ser executado porque
porque o profeta diz assim: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele tomou sobre si. Ou seja, a minha dor levou sobre si, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Peraí, era para eu estar pendurado na cruz? Mas esse cara então entrou no meu lugar? Então esse cara aí não é um sofredor, tadinho, coitado, ele é o meu herói, ele é o meu salvador. Essa é a mensagem da cruz. Só que o que a gente vê pregando por aí é a mensagem da crucificação. Ele tomou tantas chibatadas, ele sofreu por você, aí pega o pão da cenoura e diz: é perversão maligna. Quem poderia imaginar que alguém pudesse chegar assim: olha, aos seus anjos, dar a ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, e eles te sustentarão com as suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra, pisarás o leão e o áspide de calca. Quem poderia imaginar que alguém usando essa palavra estivesse falando malignamente? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Mas é o que está no capítulo 4 de Mateus, quando Lúcifer diz assim: pula Jesus daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Olha só, ele usando a Bíblia de uma forma maligna. Gente, nós precisamos abrir os olhos do nosso entendimento e entender que Lúcifer usa a história bíblica, entender que ele usa a palavra de Deus, entender que ele está a fim de persuadir, de abraçar todos. Ele não brinca de ser adversário de Deus, ele é de fato adversário. Até porque não tem outra saída, ele é adversário. E o foco, talvez, quando eu falo isso em aulas de guerra espiritual, as pessoas ficam espantadas. Mas você sabia que o lugar de maior atuação de Lúcifer não é no mundo? É na igreja. Onde ele está mais presente é na igreja. Aí as pessoas me olham assim: você sabe por quê? Ele não brinca, ele é um guerreiro. E o guerreiro, se ele puder usar de artifício e tiver esse subterfúgio em mãos, qual que é? Minar o campo do seu adversário antes que ele saia do seu campo, ele faz. E o que Lúcifer faz é minar a igreja dentro do lugar onde ela está, para que dali ela não saia e não possa ter nenhum tipo de resistência e nem muito menos ataque contra ele. Então ele fica minando a igreja fica paralisada e neutralizada, porque se a igreja enxergar, se levantar e se colocar de pé, entrar em linha de batalha, meu irmão, não tem Lúcifer, não tem principado, não tem potestade, não tem dominador que segura. Você sabe por quê? Porque a presença do Senhor Jesus Cristo está com a igreja e ela vai trucidar qualquer exército maligno, mas a finalidade dele é essa. Mas eu declaro sobre a sua vida a abertura dos olhos, a abertura de entendimento, compreensão para entender esse tempo que nós estamos vivendo, que no qual o apóstolo Paulo dissera: não vos conformeis com este mundo. Adoração a Nimrod, adoração a Tamuz, adoração à Rainha dos Céus. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, Romanos capítulo 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A sua transformação, ao contrário de que muitos se dizem, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo outro e tal, e cria-se um monte de receita. Isso está tudo fora, é tirado de ideia. A sua transformação, ela vem pela renovação do entendimento. Você precisa compreender as escrituras e entender. Quando você renova o entendimento, a luz chega. Porque lâmpada para os teus pés é a palavra e luz para os seus caminhos. Ela que te ilumina, ela é aquilo que abre os seus olhos e faz com que você possa enxergar. Então necessário é que devemos viver e vivenciar e meditar para que haja contemplação. Uma vez tendo havido contemplação, haverá discernimento daquilo que Deus quer para você, meu irmão. Porque após a transformação do entendimento, você pode experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ao contrário disso, não tem possibilidade. Então, amados, hoje nós estamos aqui, eu não posso me alongar mais, eu quero parar. Para a gente entender claramente o que nós estamos vivendo e onde nós estamos envoltos. Eu não falei com o pastor Vanderlei sobre a proposta de comemorar um Natal no dia do nascimento de Jesus. A gente escolhe aquela semana entre 10 e dia 20 e faz ali o Natal. E eu acho isso aí muito interessante. Eu vou propor isso a ele para que a gente pudesse fazer aqui e caminhar dentro da diretriz, porque senão a gente vai na onda. A gente vai na onda daquilo que está acontecendo.
só. Eu vou te dar uma saída, tudo bem? Porque você precisa de uma saída. Precisa. Você lembra do nome com o nome de Naamã, que foi atrás do profeta Eliseu? Tinha uma menina que trabalhava lá na casa de Naamã, falou: olha só, tem um cara lá na minha região que é o seguinte, ele resolve esse negócio aí. O Naamã foi atrás dele. O Eliseu disse assim: mergulha 7 vezes no Jordão que tu vai ficar bonzinho. Ele mergulhou. E aí ele faz uma confissão no profeta e a Deus. Ele diz assim: olha, me perdoa quando eu tiver que entrar com o meu Senhor, que o Senhor dele era o rei da Síria. Ele prestava continência à descendência dos reis sírios. E ele: quando meu Senhor entrar na casa de Rimon, eu tenho que entrar com ele. Meu coração não está ali com Rimon. Meu coração não está ali. Se você estiver aqui em algum lugar, no dia 24, 25 de dezembro, que você diga: meu coração está com Jesus, Filho de Deus. Meu coração está com Jesus, no capítulo 1 e 2 de Mateus, capítulo 1 e 2 de Lucas. Meu coração não está aqui. E Deus criou uma porta para Naamã. Eu creio que Ele também pode criar uma porta para você e para mim também, porque eu estou inserido dentro desse contexto. Eu vivo nesse meio dessa cultura. A minha família também é de seres humanos. Eu estou igual a você. Entende o que eu estou falando? Então, eu estou lhe dando essa saída. Naamã disse assim: eu vou entrar na casa de Rimon, mas o meu coração não está ali. Que você declare isso: meu coração está com Jesus, Filho de Deus, aquele que nasceu do Espírito Santo, aquele que é o Messias, aquele que eu não entendo uma mensagem de crucificação, mas a mensagem da cruz, porque Ele é meu Salvador, é aquele que me liberta. Amém, igreja? Eu gostaria de pedir à igreja colocar-se de pé, chamar pastor Elias ou pastor Cláudio? Pastor Elias. Então, amados, hoje você entendeu bem essa origem do dia 24 e 25. Na próxima semana, eu quase nem vou tocar nesse assunto do dia 24 e 25. Eu vou tocar no assunto do nascimento de Jesus, até porque tem muita coisa a ser dita. Então nós vamos falar do nosso Jesus semana que vem, amém? Amém, igreja? Tem dia 24 e dia 21, dia 14 e dia 21, que são 2 terça-feiras para que pudéssemos falar. E eu tenho hoje como uma missão cumprida, que você está entendendo essa origem, de onde saiu essa questão do dia 24 e 25 de dezembro. E eu creio que você agora vai olhar esse dia de uma forma muito diferente. Tenho certeza disso. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, estamos em Tua presença, Senhor. Deus, em todo tempo os nossos olhos estão fitos em Ti, porque nós não conhecemos as saídas da vida, nós não conhecemos. Mas Tu és aquele que tem toda a sabedoria, Tu és aquele que tem solução para todas as coisas, porque para Ti nada é impossível. Já diz a Tua palavra, o evangelista Lucas fez questão de narrar isso. Ó Deus de paz, estamos aqui diante de uma situação, ó Deus, que não é nem um pouco confortável, de uma situação, Senhor, que aprendemos desde a nossa infância, mas hoje, ó Pai, a luz está chegando ao nosso entendimento, e a lâmpada está iluminando nossos caminhos. Lâmpada esta, que é a Tua palavra, e a Tua palavra não é da luz, é Jesus, o Teu Filho. Senhor, nós não reverenciamos a Tamuz, nem a Nimrod, nem a Rainha dos Céus. Nós não fechamos com Ele, não temos nada com Ele, não temos nada com essa curriola suja. Nós somos também adversários de Satanás. Oh, meu Deus amado, eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, uma saída, Senhor, porque de Ti procede todas as saídas da vida. Ó Deus de paz, Senhor, o Teu povo está aqui, Senhor, porque o Teu povo Te adora, o Teu povo Te reconhece como Deus dos céus e nas alturas, e nós não comemoramos Natal com reverência a nenhum outro Deus, mas o nosso Natal representa o nascimento daquele que era, daquele que é e daquele
aquele que há de vir. O nosso Natal, nós reverenciamos aquele que nasceu, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos libertar de toda sorte de pecados e lavar de toda mácula e iniquidade, porque nós sabemos que nele o nosso pecado foi transpassado e a nossa iniquidade foi extirpada. Ó Deus de paz, ele ressuscitou para nos justificar e ele está sentado à tua destra. A ele honra, glória, poder e magnificência. A ele seja dado, a ele foi dado todo o domínio e todo o poder que é nos céus e que é na terra e que é nas profundezas. Ó Deus de paz, a esse Jesus, a esse Cristo, ao teu Filho unigênito que tu enviara, que é o nosso Messias, nós o reverenciamos e o reconhecemos. Ó Deus de paz, sê com o teu povo, nos abençoe a cada dia, trazendo luz ao nosso entendimento, trazendo as claras as coisas que estão ocultas. Ó Deus de paz, Senhor, venha cuidar de nós a cada dia e não nos deixe, ó Pai, de forma alguma, mas seja sempre o nosso braço forte. Ó Deus de paz, eu quero lhe agradecer por este dia e por esta aula, Senhor, em nome